gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Júlia, tenho 20 anos e eu faço faculdade de Serviço Social na Unifesp. Porém, o vídeo hoje não é sobre serviço social, talvez um pouco. É sobre a minha trajetória, desde quando eu iniciei os estudos na escola até eu passar na faculdade. Meu Deus, senta que lá vem história, mas é uma história muito legal e eu tenho certeza que vai agregar em alguma coisa na sua vida. Enfim, vou contar a minha história de desde quando eu entrei na escola até passar a faculdade. Vamos lá. Se tiver esse barulhinho atrás, da barulho de chuva, não sei se vai estar captando no vídeo, mas vai estar provavelmente um chiado que é da chuva. Bom, eu acredito muito que as coisas, elas se encaminham quase que perfeitamente. Eu não sou uma pessoa tão apegada à religião, mas eu acredito muito em mim. Então, sabe, quando eu coloco algo na minha mente, eu tento ser sempre positiva. Depois que eu tive a virada de chave na minha mente, que vocês vão entender daqui a pouco, mas eu acredito muito em mim, nas coisas que eu sinto. E eu senti que eu precisava gravar esse vídeo e trazer aqui pro canal, então aqui estou eu. Desde que eu me lembro, eu sempre fui uma criança muito tímida, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E desde a primeira à quarta série eu estudei em escola pública. Tinha as minhas amizades na escola, o que eu não era nada tímida pra elas, mas assim pra fora eu era sempre muito tímida. Quando eu tive a passagem da quarta pra quinta série, os meus pais, eles conseguiram me colocar em uma escola particular. E envolve todo aquele processo de adaptação, né? Porque tem aquele salto da escola pública para a particular, tem também fazer novos amigos, se adaptar ao novo ambiente, né? Todas essas coisas. E até em relação aos estudos mesmo. A gente sabe que tem aquela diferença muito grande entre escola pública e particular. Então, quando eu entrei na particular, eu já tinha uma, não sei se é déficit, mas assim, eu já era um pouquinho mais defasada do que os outros alunos, então eu tinha mais dificuldade. Então, das matérias que eu tive, eu me dava melhor na parte de humanas, que é o quê? Português, história, essas coisas assim, e eu tinha uma grande dificuldade em exatas. Então, assim, a gente já percebe que o quê? Desde lá do começo, desde lá da quinta série, eu já era ruim em exatas. Por conta disso, e assim, a maioria das matérias, o que acontecia? Meu pai sentava comigo na mesa, aí eu mostrava o conteúdo, né, tipo, do dia, da prova, e aí eu saía e ele ficava lá olhando, estudando, e depois ele me chamava e me ensinava. Na quinta série, eu não sei quantos anos eu tinha, enfim, eu vou deixar aqui. Mas eu achava muito chato. Eu não gostava, eu queria brincar, eu queria, sei lá, ouvir Justin Bieber. Enfim, eu queria outra coisa e não ficar ali na mesa estudando matérias que eu não gostava e essas coisas todas. A partir da quinta série sempre foi muito me cobrado a questão dos estudos. Eu sempre tinha que estar estudando. Não era um estar estudando, tipo, ir pra escola, aí chega em casa, faz lição e vou brincar. Não, eu tinha que parar, estudar com meu pai, eu tinha que estudar, entendeu? Minha rotina foi essa durante um tempo. E aí as coisas foram ficando mais sérias quando foi chegando o nono ano. E a minha rotina era muito corrida, porque eu estudava de manhã, então eu ia para a escola de manhã, chegava a 1 hora mais ou menos, almoçava e ia pro inglês, porque na época eu fazia curso de inglês. E aos poucos eu começava a me desprender daquela coisa do meu pai sentar comigo e eu estudar. Já fui criando uma autonomia de estudos e eu já estava começando a estudar sozinha, sabe? Desenrolar. E aí eu entrei no ensino médio, também particular. E minha rotina ainda continuou nisso, estudar de manhã e ir pro curso à tarde. E assim, o meu primeiro ano eu não gostei, eu achei que foi uma diferença muito grande. Agora eu fui de uma particular para outra, tinha uma diferença muito grande, sabe? Porque o sistema de ensino era outro. A escola que eu fui pro ensino médio era o sistema ângulo de ensino, e é um sistema muito puxado, que se você não prestar atenção, você fica pra trás, que, tipo, a impressão que eu tive é que você tem que estar desde da primeira série no sistema ângulo, para quando você chegar no ensino médio você já tá super top. E foi o que não aconteceu comigo. Saí da minha zona de conforto, eu tive mais de 10 matérias no primeiro ano, comecei a ter mais de 10 matérias. Me senti com aquela defasagem, sabe? Não era mais uma defasagem do quarto pra quinta série, agora já era do nono
pro primeiro ano do ensino médio, onde as coisas já estavam mais sérias, onde demandava bem mais atenção. Eu comecei, né, a amadurecer e eu ficava vendo, tipo, nossa, pera, aconteceu uma coisa aqui. Na outra escola eu tirava 8 em história, ia bem, né, nas matérias, tirava notas boas, e nessa escola eu tô tirando notas horríveis, tá? Nota tipo 5, 4, por aí. Foi assim, um baque, sabe? Uma diferença bem grande. Eu tinha amadurecido um pouco, então o que antes a minha preocupação era brincar com as minhas amigas e ficar ouvindo música, agora já se tornou uma preocupação, tipo, meu Deus do céu, eu tenho que tirar a média 6 da escola. Eu lembro que nessa época eu até quase repeti de ano, porque o que acontece? Pra você ficar retido direto, você tinha que ficar de recuperação em 7 matérias. E eu fiquei de recuperação em 6 matérias. E nessa época, assim, a partir do primeiro ano do ensino médio nessa escola, como era puxado, eu acho que eu tinha umas 14 matérias, enfim, eram bastantes. E aí eu fiquei de recuperação em 6 matérias. E eu lembro que essa época foi uma época bem cansativa pra mim. Chegava às 7, 8 horas da noite, eu já tava super cansada. Eu já tinha saído do inglês por conta de dinheiro. Então, mesmo tendo só a rotina do ensino médio, né, já tava bem puxado. E bom, enfim, deu tudo certo, eu passei de ano e aí chegou o terceiro ano do ensino médio. Como era a rotina nessa escola, desde o primeiro ano isso, tá? Era aula de segunda a sexta de manhã e aos sábados tinha aula que ou era plantão de dúvidas ou era recuperação. Eu sempre estava lá pra quê? Pra tentar tirar dúvidas de exatas que não davam muito certo, mas eu sempre estava lá para fazer as provas de recuperação. Aí eu já tava, né, com os meus 16, 17 anos e vinha aquela pressão do Enem. Os professores só começavam a falar do Enem, entravam na sala e falavam, ó, o Enem. E era todo aquele negócio, ah, isso daqui vai cair no Enem, isso daqui vai cair no Enem, você tem que estudar porque você tem que ir bem no Enem. E você ficava tipo, meu Deus do céu. E aí, o meu primeiro Enem foi nesse ano, quando eu tava no último ano do ensino médio. E eu fui péssima. Eu fui horrível, minha nota foi baixíssima, principalmente matemática. Eu tirei, eu não vou lembrar agora, mas em matemática eu tirei 400 e pouco, tipo, foi bem baixa a minha nota. Eu nunca tinha prestado vestibular, não sabia muito como que era. Os únicos simulados, assim, de vestibular que eu fazia era o da escola, né, que a escola tinha aos sábados também simulados. E, enfim, foi a minha primeira experiência com o Enem, que não foi boa. E o ano quase acabando e já tava aquele negócio, eu quero entrar naquela faculdade. As outras pessoas, né, porque eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Então as pessoas já estavam tipo, eu quero fazer esse curso, eu quero entrar nessa faculdade. E eu tipo, pô, legal, bacana. Aí, ok. Passei de ano, me formei, legal. Ali eu já tinha noção que eu não tinha condições financeiras para entrar numa faculdade particular. E aí, quem da minha classe tinha essas condições já foi entrando. Minhas amigas, por exemplo, elas saíram do ensino médio, já foram direto para a faculdade e eu não. Então eu comecei a me questionar. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Foi assim durante os 6 primeiros meses do ano de 2017. E até que os meus pais falaram, e aí menina, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um cursinho? Vamos fazer alguma coisa? Porque, né, 6 meses em casa parada sem fazer nada. Até eu não estava gostando, porque eu não gosto de ficar em casa, sabe? Sem ter uma rotina, sem ter alguma coisa pra fazer. Tem a ETEC, né, eu acho que todo mundo conhece. Tem a ETEC, e aí eu fiz o vestibular pra ETEC e passei pra técnico em administração. Nesse mesmo tempo eu descobri um cursinho popular, que era da Poli da USP, cursinho preparatório para vestibular popular mesmo. E eu fiz o vestibular, fiz a entrevista e tal, e consegui passar. Então, eu tinha passado tanto no vestibular da ETEC, para fazer curso técnico, e desse cursinho popular. E aí a minha rotina foi bem puxada. Novidade aqui não temos, né? Minha rotina foi assim, em torno das 11h30, meio-dia eu saía de casa pra chegar na ETEC 1 hora, porque é na outra cidade, tipo assim, aqui tem o Guarujá, que é uma ilha, e aqui tem Santos. E pra atravessar tem que pegar barca, pegar ônibus, então eu saía bem cedo de casa pra chegar no horário do cursinho técnico. Eu entrava no cursinho, eu ficava lá estudando e de lá eu ia direto pro curso que também era em Santos, o curso vestibular. Começava lá às 7 horas. E aí eu saía basicamente 11h30 de casa e chegava meia-noite, porque o cursinho era das 7 às 10
E aí eu tinha que pegar a barca pra voltar pra casa, todo aquele rolê. Chegava em casa em torno de meia-noite. Era uma rotina cansativa, né? Era complicado, mas fui levando. Fiz o meu segundo Enem e não passei de novo. Aí o que a gente faz? Vi que não passei, ok, aceita que dá menos e vamos tentar mais uma vez, não é mesmo? E chegou o ano de 2018, que foi o ano assim, o ano pra mim. Ainda continuei nessa rotina do técnico e do cursinho vestibular e foi um ano muito conturbado pra mim. Teve várias turbulências na minha vida e quando chegou na metade do ano de 2018, assim, mudou tudo. Tranquei o curso técnico de administração, saí do cursinho vestibular e comecei a estudar em casa. Como assim começou a estudar em casa? Então, o meu pai assinou um plano pra mim do Descomplica, aquele Enem intensivo, que é dos 6 meses até quando chegar a prova, né? Então é bem pesadinho. E eu comecei a estudar por ele em casa. As coisas mudaram bastante, já não tinha aquela rotina super corrida, já não perdia tanto tempo indo pro curso, voltando do curso, já era mais tranquilo mesmo. Mesmo sendo mais tranquilo, quando você tá estudando em casa é um pouco mais difícil, porque as distrações estão bem ali, né? A sua cama quentinha tá ali do seu lado, seu celular tá ali do seu lado, assim, tinha que ter bastante foco e dedicação. O que eu tinha, porém depende. Bom, como funcionava esse plano intensivo? Eles mandavam tipo, domingo ou segunda, a programação da semana inteira das coisas que vocês tinham que estudar. Tanto de química, física, matemática, todas as matérias. Redação, filosofia, sociologia, português, tudo. E aí, você se virava pra ver tudo aquilo naquela semana. Porque independente de você ter feito ou não tudo que tinha pra fazer naquela semana, na outra semana já ia ter outras coisas pra você estudar. É intensivo mesmo, sabe? Tipo, por exemplo, de cada matéria é isso, mas geografia tinha videoaula, exercícios, a parte teórica, sabe, escrita, e você via disso de cada matéria de geografia, por exemplo, cada matéria de matemática e por aí foi. Eu estudava tudo certinho? Não. E bom, eu já tava cansada desse negócio de vestibular, já tava assim, cansada real, cansada no nível de saúde mental mesmo. Eu ainda me sentia muito pressionada porque era como se eu nunca tivesse parado de estudar, sabe? Tipo, eu saí do ensino médio, aí eu fiquei estudando pro Enem, não passei, fiz de novo, não passei, fiz de novo. Então, eu já tava cansada. Além da exaustão emocional que eu tava, tinha todas as influências ao redor, né? Então tinha pressão familiar, tinha as minhas amigas já na metade da faculdade, já na faculdade, e eu não, então eu me sentia um pouco pra trás. E foi quando eu parei assim e pensei em tudo que estava acontecendo, em como eu estava me sentindo. Percebi que se eu continuasse daquele jeito, naquela rotina, com aqueles pensamentos e sentimentos, enfim, naquela situação, eu não ia ficar bem. Eu parei pra pensar e refletindo tudo que estava acontecendo, eu não me permiti ficar mal mais. Eu coloquei duas coisas na minha cabeça. Primeiro, eu ia ser pela primeira vez na minha vida positiva, porque eu sempre fui uma pessoa muito pessimista, sabe? Então eu falei na minha cabeça, não, vamos ser positivas pelo menos uma vez na vida e vamos ver o que vai dar. Então eu falei que eu ia ser positiva e segundo que aquele seria o meu último ano prestando vestibular. Essa foi a virada de chave na minha mente que eu disse. Coloquei na minha mente essas duas coisas e assim, eu abracei forte, eu fui fundo. E uma coisa que eu não falei é a minha rotina, né, de estudos com esse plano intensivo. Depois que eu pensei nisso e eu decidi essas duas coisas, a minha rotina foi assim. Fiz uma coisa arriscada, né? Como eu sempre tive, desde o começo que eu contei aqui pra vocês, eu sempre tive dificuldade em exatas. Na hora de estudar, como faltava só 6 meses, menos de 6 meses pro Enem, eu larguei de mão todas as exatas. Eu não estudei nada, porque quando eu estudava, eu entendia a parte da teoria, mas eu não conseguia fazer nenhum exercício, então eu sentia que eu tava perdendo o meu tempo. Então eu deixei de lado todas as exatas e foquei só em redação, português, geografia, biologia, enfim, essas coisas mais humanas. E eu me deixei muito leve, sabe? Eu peguei muito leve, eu fui muito compreensiva comigo mesma. Tinha dias que eu tentava estudar e eu não conseguia, e eu falava, tudo bem,
tranquilo. Não conseguiu hoje, amanhã eu tento de novo. Esse daqui vai ser o meu último Enem. Eu não vou ficar me pressionando a estudar se eu não tô conseguindo estudar. Então eu respirei e falo, ok, hoje não deu pra estudar, amanhã eu tento de novo. E foi com essa mentalidade que eu fui até o final do Enem. Eu não me cobrava mais, eu não me deixava, sabe, a pressão externa me abalar. Eu não me pressionava mais. Eu acho que isso que foi a total diferença que fez eu passar no vestibular. Então tinha dias que eu não conseguia estudar uma matéria, tinha dias que eu conseguia estudar 2, 3 matérias, fazer os exercícios e várias coisas. E assim eu não me pressionava. Eu lembro até que eu tava tão cansada que eu acho que eu nem saía mais. Raramente eu saía com as minhas amigas. Enfim, ficava só em casa, não tava legal. E aí chegou o Enem. Quando chegou o Enem, a parte de física, química e matemática, eu chutei tudo. E não foi aquele chute, tipo, nem ler o exercício e sair anotando. Foi aquele chute assim, pego o exercício, tento ler, tento entender, tento fazer pelo menos uma conta. E se eu não conseguir, aí sim eu chuto. É aquele chute meio com lógica, sabe? Falando, a letra A tá muito distante das outras, enfim. Eu inventava alguma lógica, realmente tentei fazer os exercícios e se eu não conseguisse, eu chutava. E como eu não ia tão bem, eu chutava um monte. Mas eu realmente tentava fazer os exercícios. Eu acho que também isso foi uma coisa que mudou bastante, sabe? Eu realmente sentei e falei, não, vou tentar fazer todos os exercícios. Se eu não conseguir, tudo bem, esse é o meu último Enem. Mas eu realmente tentei. E aí, quando saiu a nota, eu fiquei chocada, gente. Eu fiquei, oxi, essa aqui é a minha nota mesmo? Tenho certeza, gente? Gente, essa daqui é a minha nota. Por quê? Deixa eu ir aqui. Eu não consegui achar a minha nota do meu primeiro Enem. Só achei do segundo e do terceiro, então eu vou colocar aqui pra vocês. Deixa eu ver por aqui por baixo, vocês veem aí por cima. E aí, como vocês podem ver, em matemática eu tirei 620,4 em matemática. Aquela pessoa que sempre teve dificuldade, que acho que no primeiro Enem tirou 400 e pouco em matemática. Então, assim, pra mim foi um avanço absurdo que, tipo, eu fiquei muito feliz com essa nota mesmo. Muito feliz. Então, foi um chute? Foi, mas eu realmente tentei fazer. Então, ai, gente, não sei explicar, entendeu? Só foi essa nota e eu fiquei muito feliz, porque por mais que eu tenha desistido das exatas, eu realmente tentei fazer, sabe? Bom, eu vou deixar aí as duas notas, aí vocês pausam o vídeo e depois aí vem a comparação se vocês quiserem ver. O que eu quis trazer com esse vídeo? Primeiro de tudo, não se cobrem tanto. É claro que você tem que ter aquela disciplina de tentar estudar todos os dias, mas você tem que ter na cabeça que você não vai conseguir todos os dias. Não vai ser todos os dias que você vai estar concentrada para estudar a matéria, vai conseguir fazer todos os exercícios. Então não fica se cobrando tanto, sabe? Resumindo a história, eu passei na faculdade, tá? Passei na Unifesp. Gente, meu Deus do céu, aquele dia foi louco. Eu fui fazer a minha matrícula e eu tava super nervosa. E quando eu passei, eu não contei pra ninguém. Só que sabia era o meu pai e a minha mãe. Eu só fui contar pras pessoas mesmo, pra minhas amigas, pra minha melhor amiga, que eu sempre conto tudo. Eu só fui contar quando eu já estava matriculada. Porque eu acho que isso também faz um pouco de diferença. A gente ficar expondo muitas coisas não dá certo, sabe? Atrai uma energia negativa aí. Então eu esperei ter certeza que eu estava dentro da faculdade para poder contar pros outros e postar no Facebook e essas coisas todas. Então não se pressionem tanto. Eu sei bem o que é isso, que não é algo fácil. Você falar tipo, para de se pressionar aí, tranquilo, parei. Não é assim. Demanda tempo, demanda muita coisa, sabe? Porque assim, antes de qualquer coisa exterior, a gente tem que estar bem com nós mesmos. Por exemplo, na escola tinha exatas, eu me sentia muito burra, tipo, eu ficava, meu Deus do céu, gente, como que eu não consigo entender? Tem gente que entende isso, como eu não consigo fazer um exercício, como, sabe? Como? Mas a gente tem que olhar, a visão que eu tenho agora não é a visão que eu tinha na época. Então, por exemplo, eu ia ruim em matemática porque aquilo não era pra mim, eu não tinha afinidade com aquilo, eu tinha dificuldade com aquilo. Eu ficava triste também porque as minhas notas não eram boas, eu ficava sempre de recuperação, mas assim, eu passava, entendeu? Eu me esforçava.
Eu não sabia, mas eu pelo menos tentava. E também não era algo que eu gostava, sabe, de estudar. E aí na faculdade eu estudo o que eu gosto. E até hoje, eu tô no meu segundo ano, né, não é muita coisa, mas até agora eu não achei uma matéria chata. Não achei uma matéria super, hiper, mega difícil que eu não consegui fazer. Porque quando a gente estuda o que a gente gosta, é outra coisa, gente. É outra coisa. O meu último Enem, ele foi muito tranquilo, eu fui fazer a prova muito tranquila nos 2 dias, eu fui com aquele pensamento que, não, esse é o meu último Enem e vai dar certo, e se não der certo, tudo bem, é isto, eu me tranquilizei muito, eu acho que isso que fez toda a diferença, eu não me pressionei. É uma questão também de você se identificar, então, por exemplo, em exatas eu ia super mal, mas em português, em redação, em geografia, eu ia bem. Então, nas partes do texto, na parte de humanas, eu já sabia que eu ia bem. Tanto é que o meu curso é totalmente humanas, né? Serviço social. E uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês que eu percebi. Depois de ter passado por tudo isso, por todo esse sufoco, por assim, anos, né? Porque a gente passa muito tempo na escola e estudando, eu percebi que se eu tivesse saído do ensino médio com condições financeiras de fazer uma faculdade, nunca que eu ia estar fazendo serviço social, gente. Eu nem conhecia serviço social. Eu só fui conhecer quando eu estava pesquisando as faculdades que tinha aqui perto da minha casa, que eram públicas, né? Porque era a única faculdade que eu ia conseguir entrar, porque eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava. E os meus pais não tinham condições para pagar uma faculdade. Então, assim, se tivesse, entre aspas, tudo dado certo naquela época do ensino médio, se eu tivesse saído do ensino médio e ido direto para a faculdade, eu não estaria no curso de serviço social, que hoje eu me identifico 100%. Eu nem sei que curso eu estaria. Já passei em geografia, já passei em letras, mas assim, eu não me vejo sendo professora, eu não me vejo fazendo geografia, por mais que seja humanas e eu me dava bem, eu não sentia que aquilo era pra mim, sabe? Não ia me identificar. Se eu tivesse no curso, se eu tivesse entrado na faculdade só por entrar em qualquer curso assim, eu não ia estar feliz. Enfim, são várias coisas. Então eu acho que as coisas andam quase que perfeitamente, né? Pra gente não é tão perfeito porque tem coisas que a gente queria que acontecesse, não acontece. Eu queria ter passado antes pra faculdade, mas não passei. Mas as coisas são do jeito que são, porque elas têm que ser assim. Então, a maturidade que eu teria se eu entrasse na faculdade depois, direto do ensino médio, não é a mesma que eu tenho hoje. Então eu agradeço muito por ter feito o Enem 2 vezes e não ter passado, porque, assim, é uma visão totalmente diferente do que eu tinha na época. E bom, hoje eu sou totalmente diferente do que eu era na escola. Na escola tinha matérias que eu ia bem e matérias que eu ia ruim. Por quê? Porque não é algo que eu tinha interesse em estudar, por exemplo, matemática, física, eu não tinha interesse. E eu também ia mal. Então, sabe, não dava pra mim. Mas hoje eu tô numa faculdade que é relacionada a humanas, né, que eu me dou bem. É algo que eu gosto de fazer, sabe? Eu tenho prazer em estudar as matérias do meu curso, que envolve sociologia, filosofia, envolve bastante textos, que teorias são coisas que eu entendo. A melhor coisa do mundo é você sentir prazer, se sentir feliz estudando o que você gosta. Eu, por exemplo, só tenho preguiça de começar a estudar, mas quando eu tô estudando, eu, sabe, desenrolo, eu gosto porque eu tô aprendendo algo que me interessa, eu não me canso, assim, de ver aquela matéria, tipo, essa matéria é muito chata, não tô entendendo nada, não quero fazer ela mais, não. Até agora, pelo menos, eu nunca tive isso. E assim, se você não tem isso, normal, tudo bem. Mas eu tô aqui contando o meu relato, né? Como eu me identifico com o curso e como eu estou super, super feliz de estudar o que eu gosto. Assim, a melhor coisa do mundo é apaixonar-se todos os dias pelo que você estuda. E é isso que acontece comigo. Eu estudo hoje com prazer. Eu estudo as matérias de filosofia, sociologia, leio um monte de texto porque eu realmente gosto e me identifico com aquilo. Então é isso, gente. Se você tá com vontade de chorar, chore. Se você tá com vontade de sorrir, sorria. Se você tem vontade de fazer algum curso que a sua família não apoia, vai lá e faça, porque no final é você com você, sabe? Você tem que fazer algo que você goste porque você vai conviver com aquilo durante o resto da sua vida.
Espero que esse vídeo tenha agregado em alguma coisa positiva na sua vida. Eu espero de verdade mesmo que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado vocês em alguma coisa, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, @julie12laissa. Compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que tá precisando ouvir isso, que tá nessa fase de vestibular, que é uma fase muito difícil, sabe? As pessoas geralmente falam assim, o que você faz da vida? Eu estudo. Aí a pessoa fala, você só estuda? Mas, gente, não é só estudar. Estudar é uma tarefa muito difícil, que exige muito esforço, muita coisa. Então é isso, falei demais já. Um beijo e até a próxima.